Olá, sejam bem-vindos ao 4º Congresso Internacional de Educação em Tecnologia. Eu sou o professor Elinho, coordenador do curso de Educação Física do Unisalesiano, e agradeço aqui a presença do professor Oswaldo, professor da casa, no qual vai contribuir para o nosso congresso. Seja bem-vindo, professor. Valeu, obrigado, Elinho, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de participar de mais essa edição do congresso, que se tornou um evento tradicional aqui da casa, né? Então, queria agradecer a todos os participantes e vamos dar início à nossa palestra com o professor Oswaldo. Fique à vontade, Oswaldo. Beleza, obrigado, Elinho, obrigado. Hoje eu trouxe um assunto que está intimamente relacionado, né, com o tema do congresso, que é de tecnologia e educação. Então trouxe um apoio aqui também, né, um PowerPoint, até para o pessoal que está assistindo a gente aqui poder ver algumas coisas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o uso da tecnologia na prescrição, avaliação, controle de carga e recuperação de treinamento, né? Acho que é importante a gente entender a aplicação da tecnologia dentro desse contexto da nossa atuação profissional. Então, ultimamente eu tenho estudado algumas coisas nesse sentido e eu achei interessante trazer isso à tona, né, para discutir um pouquinho, conversar com você aqui e trazer essas informações para aquelas mostrar pessoas... a importância, né, isso para melhorar ainda cada vez mais a nossa prescrição de treinamento, né? Sim, Legal. sim. Ótimo. E acompanhar essa ideia da evolução tecnológica, porque ela vem, é um caminho sem volta e a gente também precisa se adequar e, à medida em que o tempo passa, a gente vai tomando conhecimento disso e tentando utilizá-la, né? Então eu vou trazer aqui algumas ideias, principalmente daquilo que eu já usei, daquilo que eu tenho mais familiaridade, né? Então, quer dizer, eu não vou trazer muita coisa porque o tempo nosso aqui é curto, então eu vou conseguir mostrar aquilo que eu tenho mais conhecimento, mas que quem se interessar possa procurar um pouquinho mais para achar algumas coisas mais interessantes também. Excelente. Que às vezes, né? Excelente. Então vamos lá. Bora lá. O primeiro slide que eu trago é uma questão interessante porque a gente vem acompanhando na literatura científica, desde algum tempo já, essa questão das implicações da internet, da tecnologia, né? E inclusive dentro dos sistemas de educação física. Então, alguns trabalhos já vêm apontando, né, o uso de tecnologia na nossa área. Isso é muito legal, quer dizer, não é uma coisa tão recente, é um movimento que vem acontecendo ao longo do tempo. Isso é legal. E aí, quando a gente olha para essa imagem, né, o que ela representa? Eu não sei se os nossos telespectadores têm noção, mas todo ano o Colégio Americano ele faz lá uma pesquisa de tendências fitness, né, que é como se fosse um farol para os profissionais olharem para frente e ir se adequando, né, fazendo alguns cursos e tal. E se aperfeiçoando dentro desses contextos, né? Isso, eles vão trazendo algumas atualidades, e aí, veja que a tecnologia wearable ali, ó, wearable, né, ela vem já desde muito tempo, desde 2016, ela vem ali no top 3 desses apontamentos do Colégio Americano, né? Então a gente vai vendo que a tecnologia ela vem sendo protagonista nesse contexto da educação física já, né? O próprio Colégio Americano vem apontando, e daí a necessidade da gente também entender o que é essa tecnologia, como é que a gente pode usar. Então, nesse contexto hoje, se a gente for olhar um pouquinho para a educação física, quando a gente vai fazer uma prescrição de exercício, algumas questões são muito importantes. Então eu destaco aqui, por exemplo, monitoramento e a coleta de dados, né? Se a gente olhar para a nossa prática dia a dia, a gente precisa, para tomar decisões, estar embasado em algumas informações, né? E essas informações, elas precisam vir de algum lugar. E até hoje a gente ainda tem, na verdade, né? A gente tem protocolos, tem equipamentos tecnológicos que nos ajudam a coletar esses dados, né? Depois a gente trabalha esses dados e olha para eles para tentar tomar uma decisão, para saber, eu vou aumentar a intensidade, o volume do treino. A partir dali que eu vou dar a periodização do meu treino. Então, isso tanto na linha do esporte quanto na linha da saúde. Então, quando eu estou trabalhando com o personal ali na academia e tenho o meu aluno, né, eu também preciso ter essa
visão para tomar as decisões, para saber o que eu vou fazer. Uhum. Então, nesse contexto, a tecnologia ela sempre teve muito presente para a gente. Só que ultimamente ela vem tomando uma forma diferenciada, né? Ela vem evoluindo com o que a gente tem visto agora aí, que é a revolução 4.0 tecnológica, né? Então a gente está vendo a internet das coisas, inteligência artificial, né? O próprio o uso de aplicativos hoje para resolver muitas das nossas questões do dia a dia, tanto pessoal quanto profissional, Sim. né? Os aplicativos A aí são... pesquisa ficou muito mais fácil, né, de você buscar as informações, né? Ficou uma solução muito boa, né? E é prática, porque né, antigamente a gente precisava andar com, no mínimo, um notebook. Hoje tá a tecnologia ali, por aplicativo você resolve Sim. as coisas. Celular, Né? o próprio relógio, O né? próprio Esses relógios relógio. smartwatch hoje. É, esse final de semana ainda, acho que eu tava conversando com a minha sogra, né? E tava dizendo para ela que não ia mais no banco, né? Elas assim, como não vai? Mas como resolve? Não, agora a gente resolve pelo aplicativo ali do celular. Então, as aplicações, né, de celular, que são os aplicativos, eles vieram trazer muita revolução para a gente nesse sentido. E a educação física também vai se beneficiar disso, né? Então, essa é a minha introdução para entrar no assunto. Aqui eu mostro, por exemplo, hoje, se a gente pega o laboratório da faculdade aqui, a gente vai ver ali, né, os aparelhos, fotocélulas, tapetes de contato, analisador de gases, né? São uma série de equipamentos que a gente utilizava e ainda utiliza, né, para ter medidas, para gerar ciência, para quem está lá na ponta conseguir prescrever e etc. Só que a gente sempre esbarrou em alguns problemas, né, que eu particularmente via. Primeiro, a acessibilidade, ou seja, a gente não tem acesso a qualquer momento a esse tipo de equipamento, porque é equipamento Até caro. por causa do custo, né? Custo, Custo né? alto. É caro, para montar é delicado, você não pode ficar tirando daqui, levando para lá. São sensíveis, né? Sensíveis, né? Uhum. Você sabe melhor do que eu, porque você toma conta ali do laboratório, né, aqueles aparelhos que analisam gases, você sabe o quanto que é difícil Até pressão lidar atmosférica com eles, ele avalia, então é como bem sensível mesmo. É bem difícil. Então a gente o bom é que a confiabilidade do resultado é importantíssimo para o resultado, né? Isso é legal. Mas para as questões de transporte, isso pode atrapalhar numa avaliação, né? Então tem essas questões também, tem que tomar muito cuidado. Isso é legal. Aí você chamar a atenção dessa questão da confiabilidade, né? Que daqui a pouco eu acho que eu vou mostrar algumas coisas, e aí acho que nós vamos ter que trabalhar um pouquinho nessa ideia da confiabilidade, porque aí que gera muita dúvida e talvez a falta ainda de confiança da gente poder usar algumas tecnologias, né, para fazer algumas ações ali na nossa prática profissional, e fica meio com receio. Pô, será que funciona? Não funciona? Mas aí até então a gente tem esse cenário, né? Só que quando o aluno termina isso aqui, ele usa para fazer pesquisa, né, etc. Aí ele sai para a prática. E aí lá na academia ele não tem como mais acessar isso aqui é caro e é difícil, então ele precisa ter alguns outros parâmetros para trabalhar, uns protocolos indiretos, etc. Bom, dentro dessa ideia do contexto, hoje o que a gente vê? Se eu olho para prescrição, então eu vejo ali, por exemplo, a evolução vindo para alguns aplicativos. Então veja, por exemplo, este aplicativo aqui, o que ele faz? É um aplicativo que calcula a carga máxima de um RM ou é capaz de predizer um RM lá. Então, o que a tecnologia veio para fazer, né? Facilitar a nossa vida. Então, hoje eu tenho na palma da mão ali na academia um celular, eu quero fazer uma prescrição. Antes eu precisava fazer os testes, marcar num papel ou diretamente no Excel, fazer uma planilha de avaliação. Depois eu precisava gerar uns gráficos, fazer os cálculos matemáticos para poder ir lá 70%, 80%, entender aquilo ali, interpretar aquelas informações e tomar a decisão. Então isso era um processo um pouco mais moroso que demorava. Hoje é muito prático, né? Hoje a gente pega ali, ó, esses aplicativos, por exemplo, esse que eu trago aqui como exemplo, ele tem lá diversas fórmulas que você pode utilizar. Então vamos supor que você pega e diz, olha, eu vou usar a Brizic para fazer a predição, né, estimar um RM a partir do número de repetições. E aí eu seleciono ali, eu faço o teste, coloco aqui, imediatamente ele já me dá a estimativa de carga, ele já me dá as porcentagens que eu tenho que trabalhar com o meu aluno. E assim, é uma mão na roda e é instantâneo, na hora, né? Eu já consigo obter essas informações. É claro que
eu vejo que isso não dispensa ainda aquela base teórica de conhecimento que a gente precisa ter. Ah, sim, com certeza. Para Para poder entender como que chega nisso, né? Como chega não só nisso, pegar resultado sem ter a noção de como chegar nesse resultado, que é importantíssimo isso. Isso, e também a questão de selecionar, né? Qual que é a melhor fórmula, Sim. né? Qual que é a melhor fórmula aqui para minha população, para o meu aluno, porque cada um desses pesquisadores tem a sua população, a sua cultura, a sua forma de prescrição, que isso interfere muito nas relações na hora que você prescrever, né? Que, né, por exemplo, eu sei que você dá aula lá na disciplina de avaliações, né, medida de avaliações, então você sabe que tem um protocolo lá, você ensina para o aluno que aquilo lá serve às vezes para uma criança, mas não serve para um adulto, para um atleta, para a saúde, para o idoso, sim, com então certeza. ter essa base de conhecimento para saber qual fórmula ali escolher para operacionalizar a sua avaliação também é muito importante. E é importante frisar também, quando você escolher uma da população, sempre usar ela para que você não corra o risco de cometer erros, de ficar fazendo variações. Se para aquela população é o indicado, não tenta fazer de outra forma, que provavelmente pode dar resultados que não sejam fidedignos, né? Então tem que tomar esse cuidado também, na hora de você escolher para cada grupo realmente qual é a mais adequada, e para aquele grupo seguir aquela questão, a não ser que surjam novas teorias para poder aplicar, poder mudar, né? Exatamente. Você usar sempre aquele mesmo método, né? Para avaliar, reavaliar. Exatamente, né? sempre ser a mesma pessoa, para não ter problema na hora de fazer a avaliação, então é importante. São questões interessantes. Então, ainda dentro do campo da prescrição, aí eu trago mais um aplicativo aqui. Eu lembro aqui que eu não tenho interesse comercial nenhum, é que a gente precisa mostrar o que tem, né? Então, esse aplicativo aqui é o da Sunny, né? Se a gente lembrar das ferramentas de avaliação de adipometria, a gente tem lá a C-Score, tem Sunny, são os mais tradicionais da nossa área, a gente sabe. Então, a Sunny, ela vem acompanhando essa evolução. Então, por exemplo, eles têm uma aplicação lá, interessante, veja, aqui alguns exemplos, onde eu consigo ver aqui, eu tenho uma parte de antropometria, metabólica, neuro, né, postural, e ali eu tenho alguns questionários, como por exemplo o RUCOL, que está relacionado à qualidade de vida, o PARQI, né? Então quando eu vou fazer a anamnese, eu já posso cadastrar o meu cliente, fazer ali a anamnese do RUCOL, do PARQI, para saber se ele precisa procurar um médico ou não. Depois eu já venho aqui e vou alimentando, né, as informações ali, eu já coleto, jogo aqui, automaticamente eu já tenho então as informações na palma da minha mão, inclusive para mostrar para o meu cliente, falar, ó, como é que você tá, os gráficos eles já são gerados automaticamente, né? E você pode mandar esse relatório para o celular do seu cliente, do paciente. Isso também diminui aquela questão que a gente fala da preocupação com a parte ecológica, de gastar folha, impressão, energia. E até gastava tempo do seu cliente, né? Que você fazia avaliação, depois você tinha que marcar um retorno para passar os dados, porque para fazer os cálculos, logaritmo, tinha vários cálculos para poder. Você demorava um dia inteiro para fazer um cálculo desse, né? Que eram complexos. Então, nessa forma, você também maximiza a sua oportunidade na hora que chegar o resultado, você já apresentar o resultado na hora ali para o seu cliente. Você não precisa mandar ele retornar novamente, já está pronto, né? Então você vê, né? A partir dessa fala a gente já começa a ver como a tecnologia veio para auxiliar demais o profissional, só que ele precisa saber operacionalizar isso, né? Ele precisa ter acesso à informação, mas hoje é uma maravilha, tá aí, tá disponível, né? Aí, continuando ainda dentro dessa questão da prescrição, tem um aplicativozinho bem bacana, esse aqui inclusive, eu ensinei a minha menina a usar, ela usa para fazer os treininhos dela. Legal. Né? Então tem o Tabata Timer lá, que é um cronômetro, e o que é legal? Você tem ali já uma forma de controle pelo próprio aplicativo. Então você programa lá um aquecimento, que é uma preparação, né? O tempo de trabalho, o tempo de pausa entre... Tá? O número de ciclos, falar, eu vou fazer 5, 6 ciclos, né? E o Tabata, que é quantos ciclos desses você vai executar. Então você programa tudo ali, monta o seu circuitinho de estação e pau na máquina, né? Põe para rodar ali, é legal, ele traz aqui um sinal sonoro e visual. Então quando está terminando o tempo ali de trabalho, ele te avisa, né? Bate uma sineta, ele entra em modo de pausa, ele descansa, aí você descansa um pouquinho, aí quando ele vai começar ele te avisa de novo, ele toca um sininho,
Então é uma forma de controle que para prescrição muito interessante. O pessoal tem usado muito, né, esse protocolo. No final ele consegue até te dar um relatóriozinho ali, ó. Você pode exportar esse relatório se você quiser fazer engenharia reversa, que a gente chama, né? Voltar para o Excel, você exporta ali e volta lá para o Excel para poder trabalhar, né? Mas um aspecto importante falando nisso, né, que você passa para sua menina, e até para o pessoal que está nos assistindo aí, da questão da importância do profissional explicar qual é o tempo de pausa, porque é uma pessoa que não vai ter essa noção, ela pode entrar em fadiga, pode cometer uma lesão sem ela saber, né? De repente ela acha que na intensidade maior ela vai conseguir melhorar, e não é isso, tem todo por isso que é feita uma avaliação, por isso que é importante nós, os profissionais de educação física, estarem passando, posso até online, que até o CREF agora autorizou nós a fazer a treinamento, né, por online, então está validado isso agora. Então é importante que as pessoas que vão utilizar procure profissional de educação física para poder saber certinho fazer esse programa de intervalo, de intensidade, porque senão, ao invés de ajudar a ser benefício, vai ser um malefício para essa pessoa, né? Sim, é legal. É bem comentado, né, Linha? Eu estava aqui pensando enquanto você falava, né? Então a questão importante da aplicação tecnológica, nesse contexto, por exemplo, que eu estou falando aqui, ele está na prescrição. Mas veja, eu não trouxe à tona aqui, não mostrei, eu a princípio não conheço nenhum que esteja relacionado ao planejamento. Porque daí é a questão que você está falando, o planejamento ele vem do profissional com a base de conhecimento. A periodização, né? Então eu faço o planejamento, né, eu vejo tudo isso, aí os parâmetros que eu planejei, eu vou inserir no aplicativo para ser realizado. Para ele poder fazer o controle. Organizar dentro daquilo da minha da resposta dele para mim das avaliações. Do planejamento. Né? Bem colocado, isso aí é importante. Esse discernimento, né, de entender que o planejamento é nosso e o aplicativo ele está ali para nos auxiliar. Porque muitas vezes, né, a gente hoje já acabou bastante essa questão, né, mas antigamente as pessoas achavam que é só fazer o exercício, né, é só levantar um peso, é só caminhar, é só correr, mas a parte científica já mostrou que não é só isso, tem que ter uma base de orientação para a pessoa não cometer erros durante essas atividades, para não fazer mal para essa pessoa, que pode fazer mal, né? Sim, senão em vez de melhorar, piora, Exatamente. Né? Tem pessoas aí que... Ainda mais pessoas que têm problemas de patologias, diabetes, cardiopatas, que tem que ter uma ressalva ainda maior na hora de fazer os exercícios. E às vezes você pega, por exemplo, um protocolo desse de Tabata aqui, que às vezes é de alta intensidade, né, ou submáximo, né? Todo mundo acha que pode fazer. Exatamente, não é assim, exatamente. Assim, né? Então tem tudo isso, né? Legal. E aí, ainda dentro aqui da parte de prescrição, esse aqui é bastante interessante. Esse aqui é um aplicativo principalmente voltado para pessoas com diabetes. Então você tem um cliente lá, um personal na academia, você está prescrevendo para ele e você precisa monitorar glicemia, né? Então a gente sabe que é importante. A gente tem aquela opção tradicional que é furar a ponta de dedo ali no glicosímetro e tal. Hoje, com essa evolução tecnológica, né, tem uma marca chamada Freestyle Libre, que é uma aplicação. Então o que você faz? É uma coisa que eu preciso lembrar aqui também. Essas aplicações, tem algumas que requer um complemento externo, por exemplo, um frequencímetro para poder se comunicar, ou um emissor de sinal, alguma coisa. Nesse caso aqui, esse aplicativo, ele trabalha com uma aplicação que vai no braço da pessoa, né? Ali tem um catéter, esse catéter ele fica em contato com a circulação sanguínea, e aí você tem duas opções, ou você pode abaixar o aplicativo no celular, ou um equipamentozinho externo que tem uma aplicação nele, e aí você passa sobre o sensor e automaticamente ele já te dá a leitura da glicose sanguínea naquele momento, né? E o que é interessante? Não precisa ficar furando o dedo e você pode fazer quantas vezes você precisar. Vamos dizer assim, não judia tanto do diabetes para fazer essas coletas, para ficar mensurando os valores, né? E para prescrição ali, na hora que você tá, para acompanhar, né? Para prescrever o exercício mesmo, então fica mais prático. Às vezes o seu cliente está na esteira ali
E aí você está colocando ali uma intensidade moderada para pesada, aí você começa a olhar os sinais, mas você não tem certeza. Então, rapidamente você pode ir ali e conferir. Poxa, a glicemia está caindo, opa, já vou ter que tomar alguma atitude, porque muitas vezes o cliente com hipoglicemia, ele não tem noção do que está acontecendo. Você é o responsável por ele. Com certeza. Né? Você que tem que saber os sinais que estão sendo dados, né? Em relação a se está passando mal, não. Então é legal. Outra coisa interessante aqui que eu cito é em relação à pesquisa. Aqui mesmo no Salesiano, na faculdade, eu já orientei um trabalho que a gente usou essa aplicação aqui para fazer um trabalho de TCC, né? Que inclusive está enviado lá para a revista, esperando parecer, e é interessante porque isso aqui ajuda a gente a entender o comportamento da glicemia em tempo real, ajuda o cliente a entender depois do treino os efeitos, né, de hipoglicemia, porque muitas vezes existem muitos casos de hipoglicemia noturna, então a gente vai entendendo. Então essa aplicação ela é bem interessante nesse sentido. Esse ano, né, nós temos uma aluna que tem esse equipamento aí, né, essa praticidade, ela joga beach tênis, ela está no primeiro ano, e é bem interessante, conversando com ela mostrando como que faz, e é legal que ela já faz atendimento aqui na clínica, né, como estagiária, e aí as pessoas começam a ver e falam, diabetes também pode fazer exercício, sim, né, e aí eles ficam naquela, não posso, sou diabético, não, pelo contrário, é aí que você tem que fazer exercício, e aí com esse ele traz uma facilidade ainda mais na hora de prescrever. Na hora de prescrever. E lá, se a pessoa estiver passando mal, você vai ter que correr, furar, fazer leitura, nesse tempo já pode acontecer algo mais grave com o paciente, o cliente, né. E além do custo, né? Exato. Porque, né, embora, né, eu esqueci de mencionar aqui, essa aplicação ela tem um custo. Ela não é barata, essa aplicação aqui, você coloca o sensor, ela fica por 15 dias no seu braço. Hoje um sensor desse custa em torno de R$270 a cada 15 dias. Então você vai gastar 500, 600, 500 reais, R$520 por mês. Por mês, né? Mas se a gente fosse pensar na fitinha, no incômodo de furar a ponta de dedo, e assim, você tem que escolher o momento certo que você vai furar por conta do custo. Então, eu vejo, na prática, o diabético, ele fala assim, eu vou furar só a hora que precisa, porque senão vai gastar fitinha. E aí que tá o problema, né? Só vai, tá passando mal, mas já daqui a pouco passa, então, eu tomo como uma balinha, eu faço isso e já melhora, exatamente. Então, nesse sentido, assim, embora tenha um custo, mas eu acho assim, o custo-benefício é viável, totalmente viável. Se eu tô buscando para minha saúde, acho que vale a pena o investimento nesse caso, né? E para o professor trabalhar, maravilha, né? Ele consegue controlar o tempo todo da atividade durante a aula. É uma maravilha. Então fica aqui a dica desse aplicativo, né, da Freestyle Libre ali, que é mais voltado aí para o controle de glicemia, principalmente para pessoas com diabetes. Agora, quando a gente vai migrando aqui, né, lembrando que eu estava falando de prescrição, avaliação, então quando a gente vai para avaliação também tem algumas aplicações interessantes. Então, tem esse aplicativo chamado MySprint. Se a gente lembrar, né, acho que você já deve ter passado muito por isso. Primeiro, aquelas avaliações, você vai fazer um RAST lá para medir a potência anaeróbica. Aí vinha lá, papelzinho, a gente tinha na época, pouco acesso, a gente usava um cronômetro de mão. Aí o cara corria, você marcava, anotava no papel, corria, anotava, marcava. Aí depois veio a tecnologia, quem tinha recursos, as faculdades, aí investiam lá nas barreiras eletrônicas, né? Sensores. Dos sensores, então passava, e o sensor já mostrava, você anotava e tal. Fotocélulas. Né? E hoje a gente tem, por R$ 49,90, um aplicativo validado cientificamente, que você usa a câmera do seu celular, olha lá, você faz ali o posicionamento do tripé, né, dentro da faixa ali de correr, trava certinho, coloca para gravar, você faz os tiros, terminou, ele já te dá cálculo de potência, defasagem entre um tiro e outro, prático pra caramba, cientificamente validado, por R$ 49,90, né? E se a gente for olhar para uma fotocélula hoje, fotocélula vai lá para 3, 4, 5 mil reais. Dependendo da marca e do modelo. Então, essa ideia da tecnologia, né? Ela veio hoje, a acessibilidade que ela traz pra gente, é acessível, né? Tudo bem, tem gente que vai discutir, falar, poxa, mas 50 eu tenho que pagar, mas cara,
Cinquentão, pra você ter um equipamento na mão, Sim. para você trabalhar, para quem faz pesquisa, fazer pesquisa, cara. E quanto mais você melhorar a qualidade de sua avaliação, melhor vai ser a sua procura de vai pessoas agregar, que vai né? agregar. Vai agregar. Então, o 50 vai acabar sendo zero pela procura que as pessoas vão atrás de você para querer ter essa resposta mais fidedigna, mais correta, né, do que o cronômetro, que tem as suas falhas. Você né? vai ter, né, uma evolução tecnológica que vai te permitindo cobrar um pouquinho melhor, e hoje tem aparecido muito cliente que tá no esporte, então Sim. O cara tá ali, por exemplo, no momento de pré-temporada, que ele sai de um clube, alguma coisa, vai pra cidade dele, você tá ali, o cara, opa, você tem? Você pode avaliar, você tem conhecimento, então é um campo que, assim, aparece demais, né? E ainda dentro aqui da ideia da avaliação, né, a gente poderia falar assim, poxa, mas e aí, até onde, né, eu posso, de repente, confiar nessa aplicação? Uhum. Esse aqui, no caso, ele é validado, né, cientificamente, ó, você tem as publicações, na publicação tem todo o esquema ali, ó, de como você deve usar a posição para você fazer as medições das filmagens, né, você pode colocar os cones certinho ali, a uma distância, e é isso, acho que a tecnologia veio trazer muito para a gente essa facilidade, e a gente precisa tomar posse disso agora e começar... Saber tirar proveito dela, né? Tirar proveito e utilizar, né? Outro aplicativo nessa parte de avaliação interessante, né? Vou voltar aqui. Você lembra? Lembra não, né? Você sabe, né? O tapete de contato, né? Sim. Plataforma de salto, plataforma de salto, plataforma de força, tapete de contato, jump, horizontal jump, equipamento caro, caríssimo, vive dando problema de sensor, leitura, e aí aquela coisa toda, né? Então hoje aí você está fazendo uma pesquisa científica, aí no meio dá problema. Quando é uma avaliação, beleza, você manda a pessoa votar, mas você está no meio da pesquisa para buscar dados, aí é complicado. Quando dá os erros é complicado. É difícil. Eu já sofri bastante com esses tapetes. A gente sabe que aqui na clínica também, a gente né? Tem um ali, vira e mexe, a gente tem que, né, sempre ver essa questão da manutenção. Então, aí surge o MyJump. MyJump 2, ele já está no 3, eu peguei o 2 aqui, R$ 99,90, R$100. Ah, é caro também, é uma aplicação que você precisa pagar, mas aqui você consegue, por vídeo, né, usando a própria câmera do seu celular, você consegue medir o salto vertical, salto horizontal. Se você trabalha lá com prescrição baseada em velocidade, em treinamento de força, de aceleração, você mede. Não precisa mais usar o giz, né, na parede, medir com a trena, lembra? Depois fazer o cálculo de envergadura, depois vai saber quanto saltava. Né? Tá aí, ó, pronto. Então tá aí, ó, você filma ali, terminou a filmagem, você já coloca para analisar, ele já te dá a altura do salto, potência, já te dá tudo prontinho. E o que é, né, uma coisa que se a gente olha para a tecnologia, você fala assim, que maravilha, né, cara? Pensar o que a gente sofria para fazer uma coleta de dados. Feliz a gente tá podendo participar disso, né, ver essas questões, essa evolução. A gente que viu essa parte dos métodos indiretos, né, que tinha que pegar trena, giz, medir, fazer todos os cálculos. Agora a gente consegue ver isso aí facilitando a vida. Então vocês aí, ó, aproveitem a oportunidade, porque a gente sofreu bastante com isso. É uma nova era tecnológica, né? E o que é interessante, por exemplo, o desenvolvedor deste aplicativo, ele é um professor universitário em Madrid, né? E ele comercializa, olha lá, ele pesquisa, desenvolve e comercializa. E aí tá aí, ó, né? Publicado, validado, tudo certinho, né? Interessante. Ainda dentro dessa ideia da prescrição, a gente tem a ideia do ioiô teste, né, muito utilizado para achar VO2 máximo dos atletas profissionais de alto rendimento, etc. E também sofri muito com isso, cronômetro na mão, né, o cara ia para lá, para cá, terminava, parava, eu tinha folhinha lá, falava, parou em que estágio, tinha que ouvir o som, ia lá, marcava tudo, aí depois da marcação ia calcular qual estágio, qual era o VO2 do cara e tal. E hoje a gente tem uma aplicação que faz isso, né? Você cadastra o nome do cara lá, solta o áudio, e aí, quando ele para lá, você só vai ali na fichinha dele, só dá o pause. Tum! Ele já calcula para você, aí parou o outro. Pum! Parou o outro. Tum, tum, tum. Acabou, tudo prontinho. Terminou o teste.
você já consegue até mostrar para o atleta, falar, ó, seu VO2 máximo é esse, o seu é esse, é esse, é esse, é esse. Maravilha. Você não consegue até encaminhar pro atleta, cada um tem o seu controle depois, né? Não precisa mais aquela loucura de um monte de gente trabalhando, coletando. Em uma pessoa você executa sozinho, isso aqui você executa, um auxiliar é sempre interessante ter ali para ti, né? Mas em geral é isso, você consegue agora executar tranquilamente. Demoraria para avaliar uma equipe aí uma semana, você faz em 1 dia, 2 dias no máximo, rapidinho, né? Rapidinho. Eu diria até em questão de 1h30, Elinho. Já tá pronto, né? Tá pronto, tudo pronto. Ótimo. Você já passa, legal, né? Outra questão agora importante é que a gente entra aqui no controle de carga. Então, eu falo sobre controle de carga de treinamento. Aqui talvez esteja mais voltado para o esporte, mas não necessariamente. Eu vou dar alguns exemplos aqui das aplicações sendo feitas dentro da academia também, dentro da aula do profissional na academia. Então, quando a gente fala de controle de carga, tem uma aplicação aqui interessante quando eu falo do aspecto individual, né? Eu estou indo aqui para o individual. Sim. Então eu gosto de correr, eu gosto de fazer minhas coisas e tal. Polar Flow, ele me dá a carga de treinamento, então eu faço lá o meu 5 km, terminou meu 5 km, eu já tenho meu relatório ali de frequência cardíaca, e eu volto naquela ideia, né? Algumas aplicações, eles precisam de um complemento externo. Esse, no caso, você precisa ter um frequencímetro, a cinta, né? Para transmitir a informação, para poder transmitir a informação para a aplicação aí. E geralmente hoje a gente tem no mercado ali um H7, um H9, um H10 que fazem essas funções de transmissão por Bluetooth, né? Então a gente tem aí uma ideia de controle de carga tranquilamente ali de forma individual, né? Usando esse mecanismo. E se a gente pensar, poxa, mas individual não dá certo, eu precisava controlar uma equipe e tal. Se eu pensar numa equipe, eu tenho hoje uma aplicação chamada Polar Team, que é a aplicação para equipe. Dá para usar o iPad, dá para usar o celular, né? Eu trabalho bastante com isso, e assim, olha lá, você cadastra o indivíduo, e aí você consegue controlar ali o que ele está fazendo, se é vôlei, se é handball, se é basquetebol, se é futebol, você controla a carga, e a partir disso você pode tomar suas decisões de prescrição, etc. Algumas academias que trabalham com atividades coletivas acabam utilizando essa ferramenta, né, que é bastante importante na hora que você está no coletivo, que a gente também tem que preocupar com o individual. De repente, numa aula coletiva, ele quer puxar mais que o amigo do lado e de repente ele fisicamente não está preparado para isso. Então, ter isso é fundamental, que você possa controlar a carga dentro de um contexto de várias pessoas, né? Em tempo real. Exato, você já vai para o diminui a intensidade, segura, tá descansa, isso. Olha, é isso mesmo. E aí, ó, mostrando isso que você falou exatamente, então, essa figura aqui, ó, ela traz exatamente isso. Eu já tive a oportunidade de vivenciar, né, porque eu sou curiosão, né, eu vejo onde tem, e eu vou lá para ver como é que é. Então eu já fui fazer crossfit, já fui fazer isso aqui, para ver como é que funciona. Para sentir na pele o negócio. E aí eu fui numa aula coletiva dessa, numa academia em São Paulo, quando eu tava lá. O cara coloca o frequencímetro em você, projetor na parede, tal. Seu nome tá lá? Seu nome tá lá, ele cadastra você. Aqui, de novo, a ideia do conhecimento, baseado aqui na frequência cardíaca máxima, e o protocolo aqui, eles usam Carvone, pega lá, beleza, cadastra você. Já dá o percentual que você está trabalhando, a faixa de trabalho do percentual. Pau na máquina, aí você tá fazendo exercício, ele olha lá, vê a sua carga, né, então fala assim, opa, segura aí, ó, você tá em 100% aqui, tá muito alto, um pouquinho aí e tal, então ele consegue, dentro do coletivo, atuar de forma individualizada. Foi isso que a gente usou naquela pesquisa, né, que a gente fez aquela vez do futebol, né, dos meninos, para medir dentro do jogo quanto que cada atleta fazia, né? Legal. Isso. E aqui do lado aqui tem né, trouxe até um vídeo rapidinho que eu uso essa aplicação bastante para fazer essas coletas também em clubes, né, de futebol. Então aqui tem uma aplicação aqui na beira do campo, ó, em tempo real funcionando. Eu estava fazendo com os atletas. Esse era um jogo treino amistoso, onde o preparador físico ele precisava entender a carga de trabalho de um jogo e a carga de trabalho dos treinos que ele estava fazendo. Então ele precisava ter um parâmetro para saber, porque às vezes
a carga de treino não chega nem perto da carga de jogo. E aí também é bom que a gente consegue ver também, aí falando no futebol em si, que ele está mostrando no vídeo, que ele consegue ver até por posições, porque cada posição tem uma característica diferente, uma necessidade física diferente, ele consegue melhorar ainda mais o jogador, não só no coletivo, mas ele individualmente na parte física, e aí melhorando a parte física, a parte tática fica bem melhor ainda, né? Porque ele consegue se adequar, né? E ajuda muito mais o técnico lá na frente depois. Isso, porque daí, que nem isso que você citou, é muito importante, é a visão individualizada dentro do coletivo. Então, nesse exemplo aqui, ó, nesse caso aqui que eu tava coletando, que a gente percebeu? Por exemplo, tinha um zagueiro que ele fazia poucas ações técnicas ali, e às vezes que ele precisava fazer as ações, ele explodia todas as vezes. Então, assim, no final do jogo, a gente entendeu que aquele cara estava fora de forma, porque esse era um começo de temporada, né? Então aquele cara veio fora de forma, sabe? Ele era um cara que tinha que ter uma atenção especial. Probabilidade de uma lesão é ficar fora de uma temporada de repente aí, né? Ainda mais se for muscular. Especial ali, então alguns atletas, né? Eles eram monitorados, entendia, e aí essas informações para o preparador trabalhar também lá de forma individualizada. Que isso também vem mudando muito nessa questão do cenário, né? Do esporte. Outra aplicação interessante aqui, e essa aqui, inclusive, a gente usou numa pesquisa aqui do Salesiano, tem um artigo publicado sobre, né, que não especificamente sobre isso, mas que usou essa metodologia. Tem um aplicativo chamado Dartfish, Note, né? Esse aplicativo, ele é um aplicativo coringa. Por que ele é um aplicativo coringa? Você pode configurar a tela dele da forma que você quiser. Então vamos supor que você vai fazer um scout, certo? Você pega o vôlei, que eu sei que você joga vôlei, gosta de vôlei, né? Tá machucado aí agora. Mas, né? A idade já chegou. Tô jogando nem tênis de mesa, mas que dói. E aí, você pega o aplicativo lá, você fala, vou fazer um scout desse jogo de vôlei aí. Você vai lá... Fiz muito, viu? Então, no papel. Aí, então, papel, né? Fazia no papel. Passe A, passe B... Nossa, é complicado, é bem... Você tem que estar tendo o tempo todo, são 6 jogadores, você tem que ver passe, levantamento, ataque, bloqueio, você tem que ver todas as ações do jogo num momento só, então você não pode prestar atenção em nada só aqui anotando. Só anotando. E hoje, por exemplo, que interessante. E na minha época não tinha nem filmador, não tinha celular, não tinha essas coisas. Tempo real só. Eu tô velho, viu, pessoal? Mas tá vendo? A gente tá falando aqui de evolução tecnológica, a gente tem a vivência tanto anterior quanto essa atual, né? É isso. Esse aqui você consegue configurar. Então vamos supor, pega algumas variáveis que você queria avaliar aí, que nem você falou aí, passe, recepção, saque, bloqueio, ataque, levantamento, beleza. Aí você vem aqui e vai criando as telinhas e coloca aqui saque, não sei o que, beleza. Aí você tá aqui com o aplicativo, aconteceu lá, você clica. Beleza, terminou, o relatório tá pronto. Quantos passes errou, quantos levantamentos fez, a de percentual. Eu vejo muito, assistindo vôlei, né, eles usam muito isso para mostrar pro técnico no final de cada set como tá o desempenho de cada atleta, de repente para mexer, para poder uma melhoria ali, é fundamental. Hoje uma equipe de vôlei tem o técnico assistente, mas tem mais 10 filmando, fazendo isso, fazendo outras coisas que o alto rendimento hoje está usando muita tecnologia, né? Então, por exemplo, isso aqui no futebol, a gente fez uma aplicação simples para pesquisa, né? Onde a gente estava vendo a posse de bola, né? No ataque, na defesa do adversário. Então, fez ali as telezinhas simples, tá com a bola, eu seguro lá, soltei, terminou, já saiu o relatório, tantos por cento de posse de bola do outro e tal. E assim vai. Quando eu vou para a ideia de recuperação, né? Essa é uma questão bastante importante também quando a gente fala de recuperação. A gente faz o treino e muitas vezes a gente vai fazer o outro treino, a gente não sabe se o atleta está ainda recuperado, está bem, se o nosso aluno lá do CrossFit fez uma cindy lá da vida, no outro dia está bem para fazer o treino. Então hoje o pessoal usa muito alguns conhecimentos, eu não vou entrar nesse mérito, mas, por exemplo, eu vou pegar a variabilidade da frequência cardíaca, né? Tem um aplicativo chamado HRV for Training que é excepcional.
Então você consegue fazer a variabilidade da frequência cardíaca e tomar essas decisões de recuperação. Ó, o cara tá recuperado, não tá, né, tá bom, vamos dar um outro baque nele forte aqui, não vamos dar. Então, esse aplicativo ele é muito usado para esse sentido. Vou dar um exemplo, antes no futebol, o pessoal usava muito também a cor da urina, né, para saber se estava desidratado e recuperação e tal. Então hoje tem alguns métodos mais práticos, menos invasivos, que depende menos do atleta, porque às vezes você deixa na mão dele para ele fazer, ele não faz, tá? É um problema. Então esse aqui até para não ter o conhecimento técnico, né, que a gente precisa que ele faça, né? Técnico não, vamos dizer científico e clínico, vamos dizer assim, né, que é a importância. Então, essa aplicação aqui ela é bastante interessante nesse sentido, só que ela também requer um apoio externo, que é o frequencímetro, para poder coletar, né? Então, é uma opção interessante, HRV for Training. Ele já te dá relatórios ali de variabilidade. Eu gosto muito também de usar isso aqui para diabético, né? Porque o diabético ele vai tendo um problema de variabilidade da frequência cardíaca. Então você consegue ali monitorar isso de fazer as correções necessárias na hora do treino, né? Legal, é muito importante. Então esses aqui são alguns exemplos que eu trouxe aqui para ilustrar, né? Se você me perguntar assim, poxa, mas, né, sei lá, vamos bater um pouquinho de bola aqui. O que você me pergunta, o que você fala para a gente poder falar aqui para os telespectadores, nossa, aqui. Antes de a gente falar, eu queria, assim, importante frisar para quem está assistindo, né, que alguns vezes, mas só a gente vai usar isso com atleta só. Pelo contrário, né? Nós sabemos que a gente usa com atleta, porém, o atleta está procurando performance, né? E as outras pessoas estão procurando saúde e qualidade de vida. E se eu não conseguir fazer o treinamento e a avaliação de forma individual, a probabilidade de eu cometer erros na minha prescrição vai ser gigantesca, né? Então, eu acho que é importante frisar isso. Mas eu acho que a pergunta, como foi muito didática a apresentação, eu acho que a única pergunta que fica na cabeça, acho, das pessoas são: e qual que é a confiabilidade desses aplicativos? O que eu posso confiar realmente? A literatura científica está mostrando que esse equipamento é bom, esses que você mostrou são todos confiabilidade, feito avaliações científicas para poder utilizá-los? Sim, essa é uma questão importante da gente comentar, porque a gente volta no tempo, né, ali na questão tecnológica, os equipamentos e tal, a gente sabe que a gente tem aquilo ali como referência, o padrão ouro, é confiável e tal. E aí, até pensando nisso, eu trouxe já anteriormente, aí mostro mais um, né, por exemplo, esse aqui do HRV for Training, ele é comparado com padrão ouro, eletromiografia, né, e aí, o que a gente vê, né? Nenhuma diferença. Ele é capaz de detectar, igual um eletromiógrafo, a variabilidade da frequência cardíaca, né? Então, a gente vê, eu pego ali MyJump com plataforma de salto, validado igualzinho, você pode confiar. O MySprint com a fotocélula, confiável. Esse HRV for Training, né? Aqueles da Polar lá. A Polar já está no mercado há 1000 anos, Já está no né? mercado, né? Então, se a gente pensar assim, poxa, é confiável, as pesquisas vêm mostrando que é muito confiável, então, assim, dá para baixar. Por isso que vale a pena pagar R$50, R$100, você vai ter uma aplicação confiável, de baixo custo e que vai acrescentar na sua prática profissional uma qualidade gigantesca. Sim, né? Com certeza. Nesse sentido, né? Então, a minha fala, o que eu pretendia trazer em relação à tecnologia nesse contexto da educação física, era um pouco disso, né? É claro que o que eu trouxe aqui é muito pouco, o universo é muito maior, né? Ainda ontem eu estava lendo um pouquinho sobre o Time Going Up lá, que é para avaliar o risco de queda em idosos, etc. Tá aí já a aplicação funcionando, então eu trabalho com idoso, tem aplicação para ver lá, que a gente fazia aqueles testes, tá? Hoje filma lá também,
resolve. O importante que o que você trouxe dentro daquela pergunta, né, são confiáveis, então a gente mostra para as pessoas que estão nos assistindo aí, os profissionais de educação física, mostrar que é possível, porque a gente apresentou, o professor que apresentou equipamentos de avaliação, de prescrição, de recuperação, que é uma coisa que nós precisamos durante essa precisão da periodização do treino, né? Sim. E de fácil acesso, é fácil conseguir esses aplicativos. Então, e outra coisa, a gente tem na universidade, a gente tem outras profissões, como software, então, por que não unir o profissional de educação física, criar aplicativos, softwares específicos para alguma coisa, né? Então, de repente, aqueles que gostam de pesquisar, os professores, é um caminho também, né, Oswaldo? Sim, poxa vida. Isso que você está me falando aí é muito importante. No passado, quando eu estava fazendo meu mestrado, eu fiz algumas conexões com outras áreas para tentar desenvolver umas aplicações, né? E a gente não tem o conhecimento para tudo, mas quando a gente une algumas áreas, a gente consegue desenvolver. Então isso é importante. E hoje tem algumas graduações específicas que já contemplam tudo isso, né? Então, para quem pensa às vezes em fazer uma segunda graduação, gosta de tecnologia, gosta de saúde, tem algumas graduações que já contemplam vai agregar tudo muito, isso. né? Vai agregar muito. Você pode trabalhar como desenvolvedor, né, de uma de série aplicativos na área da saúde, sim, né? sim. E isso que a gente está falando aqui é da educação física, mas o universo ele é muito vasto. Na área da saúde em geral, né? Para medicina tem muita coisa, fisioterapia tem muita coisa, né? Então hoje eu trouxe um pouquinho dessa ideia aqui e acho muito importante esse espaço do congresso para a gente poder trazer isso para os alunos, né? Para os profissionais, para aqueles futuros técnicos, preparadores físicos, ou o próprio personal que vai atuar na academia, porque, como você citou, às vezes o cara acha que não precisa usar, não vai usar. Exatamente. Gente, na área da saúde e na área do esporte, tranquilamente se encaixa bem, funciona bem, e é importante, é necessário, né? Legal, Oswaldão. Então, Queria já antemão agradecer aí pela sua colaboração. Foi muito legal a sua forma de expor, né? Foi bem didático, acho que todo mundo aí conseguiu entender bastante. E aí, quer deixar algum recado para a galera? Quer falar alguma coisa? não, acho que primeiro eu gostaria de agradecer você pelo convite, agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Incentivar os profissionais que estão aí vindo a estudarem um pouquinho mais, buscar as tecnologias, entender essa questão da confiabilidade e a base, fazer uma base forte para poder usar a tecnologia, porque ele tem que saber por que ele está usando, como ele vai usar, né? Incentivar muito essa questão do estudo e acompanhar, porque hoje o que eu consigo passar, o que eu consigo entender é isso aqui, mas daqui a alguns anos as coisas vão, né? Então a gente precisa estar sempre se atualizando, estar sempre no mercado e não parar, porque a tecnologia é sinônimo de atualização, né? Ela não para nunca, né? Não para nunca, né? Então, Beleza. acho que é isso. Valeu, Oswaldão. Então, eu queria agradecer. Muito obrigado. Tenho certeza que esse momento foi de extrema validade para vocês na vida profissional, pessoal. Então, tenho certeza que agregou muito para vocês. Em nome do Unisalesiano, eu, professor Elinho, agradeço mais uma vez ao professor Oswaldo e agradeço a participação de vocês e tenho certeza que vai ser muito bom essa palestra que a gente fez com vocês. Valeu? Um grande abraço aí e até mais.